Olá, você está no Átomo Quântico. Hoje falaremos sobre o que esperar de 2023. Bom, para você que ainda não me conhece, meu nome é Eduardo, sou psicanalista, astrólogo, terapeuta espiritual, e nesse conteúdo de hoje vamos trazer alguns conhecimentos astrológicos para entender melhor o que nos aguarda. Nós não vamos entrar muito em detalhes, porque não é esse o foco do vídeo, mas nós vamos tentar entender o processo que nós estamos passando e que vai acontecer também no ano que vem, né? Tudo bem. A situação atual. A vibração do planeta Terra está em processo de purificação. Ocorre quando uma energia de alta frequência ela é mesclada à frequência atual, causando uma aparente desestabilização. Significa que o nosso planeta ele estava em um curso vibratório um tanto quanto estável, podemos assim dizer, né? Quando uma energia de alta frequência é injetada, há uma oscilação frequencial. Então a frequência sofre altos e baixos. Temos que considerar que o avanço da tecnologia trouxe muita informação. Então, por mais que sejam informações algumas vezes negativas, pela mídia, pelas tragédias e tudo, ainda assim teve informações positivas que nos ajudaram a crescer. Então, se lembrarmos da tecnologia como algo benéfico, nós chegamos a uma constatação de que nós estamos abreviando muitas vidas, simplesmente por estarmos aprendendo com a internet. Por exemplo, se não houvesse a internet, quantas vidas teríamos que encarnar para aprender o que estamos aprendendo? Então, todo esse avanço é substancial, tem um objetivo, ele nos ajuda a crescer como seres humanos e acompanhar esse fluxo, que ele está muito mais acelerado do que o normal. A flutuação vibratória faz com que os problemas sejam iluminados pela luz. Por isso, a tendência é que cada vez menos problemas sejam ignorados e mais ainda deixados de resolver. Então, o que podemos entender disso? É que já era difícil de nós arrastarmos problemas para a nossa vida. Vai se tornar cada vez mais complicado, está sendo cada vez mais complicado. Então, quando temos uma mágoa, um ressentimento, algo que não entendemos, aquilo fica matutando na nossa cabeça, exigindo uma resposta. O que você vai fazer sobre isso? Qual é a sua conduta? Qual é a sua decisão? E muitas vezes nós somos indecisos, ansiosos, e isso dificulta a progressão de tudo. Então, ter essa lucidez mental vai ser essencialmente importante para essa transição vibratória. Escândalos, constrangimentos, protestos são apenas alguns dos exemplos do efeito da flutuação. Então, quando a luz do Sol, né, a estrela solar que está aqui no nosso sistema solar, ela se expande, todos os problemas que estavam nas sombras são mostrados. Então, tudo é visto. Não tem como mais esconder as coisas. Então, pode ser que uma pessoa pareça educada, mas a vida vai mostrar para aqueles que estão à volta dela que ela não é tudo aquilo que eles pensavam. Então isso é muito comum também na internet. Nós podemos ver vários influenciadores, várias pessoas que trazem ideias. Elas têm uma imagem que apresentam à sociedade, mas vai ser cada vez mais difícil dessas pessoas preservarem essa imagem se ela não condizer com o que elas são de verdade, com o que elas estão fazendo. Então entra muito aquela questão, haja para que eu te veja. Todos nós, seremos mostrados à luz do sol. A diferença de um influenciador na rede social para uma pessoa que não tem rede social é que aquele que tem a rede é tudo muito mais rápido. Então, da mesma forma que ele acende, ele declina. E uma pessoa que não tem rede, ela fica ali naquele nicho onde ela está concentrada a maior parte do tempo. Então, uma coisa que nós temos que entender aqui dessa questão de escândalos, de defeitos das outras pessoas que nós passamos a ter consciência, é a gente entender a abraçar o nosso próximo. Não é porque a outra pessoa tem defeitos quer dizer que ela é uma pessoa ruim. Quer dizer que ela está declinando para as paixões, que ela está se entregando para as paixões dela. Então caberia a nós a prudência de oferecer um conselho, de falar para a pessoa, olha fulano, você quer melhorar, você quer um caminho, você quer um aprendizado, uma oportunidade. E se a pessoa demonstrar, não apenas falar, se ela demonstrar que quer isso, que ela quer crescer, então temos que dar uma chance. Agora, se a pessoa realmente está integra as paixões, ela realmente não quer crescer como indivíduo, então qual é a nossa escolha mais, como podemos dizer, menos impactante?
é deixar que ela siga o caminho dela e a gente segue o nosso. Não se envolver com o que os outros estão fazendo. Então, quando as pessoas são mostradas pelo sol, é muito comum que a gente aponte defeitos, falando, tal pessoa fez isso, tal pessoa fez aquilo. Então veja que a própria pessoa já está pagando pela má conduta dela, pelo fato de ela estar sendo exposta. Então já é todo um constrangimento que ela já está pagando de um jeito ou de outro. Então quando nós entramos na vibração, apontamos o dedo, nós estamos junto com ela naquela densidade. Então qual é a coisa mais prudente? Oferecer uma ajuda, um conselho e seguir o caminho, né? Para não acarretar problemas futuros para nós. Certo. Os sintomas nas gerações. Se nos lembrarmos da conduta que era comum há cerca de 40, 50 anos atrás, poderemos perceber que quase ninguém falava de emoções, e menos ainda sobre os próprios problemas. Então, eu ouvia muito essa questão dos avós, dos avós, né, que eles desencarnavam com a mágoa, eles não falavam o que eles sentiam, eles sucumbiam porque eles não entendiam, eles não tinham consciência. Hoje em dia as coisas já mudaram porque nós temos consciência, então nós já sabemos muito mais do que antes. Cerca de 30, 40 anos atrás, a geração da época foi marcada pelo continuado descaso emocional que foi trazido dos avós, né? Porém, as gerações dessa época começaram a entender a importância do diálogo, porém sendo comum entender que terapia é coisa de louco. Então, essa geração que eu tô falando é mais a minha também, nessa faixa etária. Então, nós vemos que realmente nós começamos a entender que existe alguma coisa ali, uma relação entre emoções, conduta, pensamentos, e começamos a dar um pouco mais de atenção. Claro que a maioria da nossa faixa etária fala que isso é coisa de gente louca, que é perca de tempo, principalmente aqueles indivíduos que já têm 40, 50 anos. Então, por exemplo, para você que tem essa faixa etária de 40, 50, você vê que existe esse conhecimento, no primeiro momento pode ter sido como se você tivesse reencarnado em outro lugar. Fala, poxa, existe tudo isso, como assim? É muita informação para processar, porque de repente acendeu uma luz ali na mente, né, de que existe tudo isso. As gerações mais novas, mais atuais, elas estão cada vez mais conscientes da importância das terapias, dando importância até mesmo para as alternativas, as terapias alternativas. Isso tudo são sintomas de que a expansão de consciência está de fato acontecendo. Então, hoje em dia, nós temos aromaterapia, auriculoterapia, tem aquela questão da apicultura, perdão. Então, tem várias terapias holísticas que tudo isso visa sugestionar nossa mente a se equilibrar. Claro que também existe psiquiatra, psicólogo, psicanalista, então vocês veem que a gama de terapias está gigantesca para tentar atender o máximo de pessoas. Muitas vezes nós não entendemos, mas às vezes essa é uma manobra do universo para libertar todo mundo, porque cada um encontra a salvação de uma forma diferente. Independente do terapeuta, independente da atividade que ele esteja exercendo, cada um acaba encontrando o seu caminho. Então isso é muito bacana, porque dá suporte. Uma coisa que faz parte de nós é nos sentir pertencentes a um meio. Então, por exemplo, se nós buscamos ascensão espiritual, e ninguém nos apoia, não tem ninguém que esteja do nosso lado, esse caminho fica muito mais difícil. Se a pessoa não tem uma lucidez, ela não tem um objetivo bem traçado, ela acaba cedendo, ela acaba voltando a atenção ao que a maioria quer, ela se esquece do caminho espiritual. Então hoje em dia nós temos muito apoio, nós vemos que tem vários canais, várias pessoas, vários assuntos, várias terapias. Então nós estamos tendo cada vez mais suporte para nos manter fiéis a esse caminho. Agora, falando do ano de 2023. Se tratando de astrologia, compreendemos que o ano seguinte será um ano solar. Sendo assim, a temperatura do planeta tenderá a ficar mais alta e toda a escuridão haverá de ser iluminada. Então, para nós que pensamos que 2022 seria o ápice da desestabilização vibratória, ledo engano. Ano que vem vai ser mais complicado. Então vai ser cada vez mais difícil. Não estamos falando aqui para vocês desanimarem do ano que vem. Nós estamos aqui trazendo um conteúdo para vocês se prepararem. Então tenham em mente que nada vai poder ser escondido mais. Então se você tem uma mágoa, um receio, um ressentimento, alguma coisa do passado que ainda... Por exemplo, você fica lembrando de relacionamentos do passado, tem sonhos do antigo emprego. Quer dizer que, aos olhos da sua mente, alguma coisa ficou parada lá.
não teve algum perdão, ou o chefe demitiu, você não superou, ou o relacionamento acabou e você sente que a culpa é sua, então volta lá, procura ver o que a sua mente está querendo te mostrar. Volta, identifica o trauma e elabora. Se você não consegue sozinho ou sozinha, faça terapia, mas é importante que você não arraste isso por muito mais tempo. Porque se isso acontecer, o que a vida faz? A vida tem um fluxo para frente, crescimento, e se isso tudo se mantém pelo amor. Então qualquer coisa que fuja dessa estrutura é como se fosse um ato de rebeldia. Eu não aceito. Então se eu tenho um trauma, eu vou contra o amor do universo. Se eu tenho alguma teimosia de entender algum conhecimento, quer dizer que eu não quero acompanhar a progressão de expansão de consciência. Então o que a vida vai fazer? Vai me mandar crises. Então eu vou quebrar, a carreira quebra, relacionamento se desfaz, divórcio, término de relacionamento, assim, questão de amizade. Então, são coisas que podem acontecer para que o indivíduo acorde, que ele observe, que ou ele não está bem do jeito que ele está vivendo, ou que poderia ser melhor, mas ele se conformou com a situação onde ele está. Então, assim, é muito comum, nós falamos disso já no vídeo dos setênios, que nas quadraturas de Saturno, por exemplo, 28, 56, 84 anos, é comum haver umas crises muito severas nessas faixas etárias, porque se nós não conseguirmos acompanhar o fluxo e o influxo do universo, essas crises vêm de uma forma que quebra. Só que essa quebra não é para nos castigar, é para que nós possamos ver o que realmente importa, o que tem que ser tirado, o que tem que ser acrescentado, o que tem que ser reconsiderado. É uma forma de polir a nossa consciência para entender o que é prioridade e o que não é. Nos abstendo daquilo que nos faz parar no tempo, que nos faz voltar para trás. Então veja que tudo isso vai ser cada vez mais falado. Então não vai dar mais para fugir de quem somos ou do que pensamos. Somos incapazes de frear ou parar o processo de purificação planetária. Porém, considerando que temos livre-arbítrio, podemos deduzir que se quanto mais dificuldade tivermos para acompanhar a evolução, mais somatização teremos, tanto física quanto a própria prosperidade e relacionamentos, por exemplo. Foi o que falamos. Se, por exemplo, isso é muito comum, né, a gente tá falando na questão de terapia, por exemplo. O indivíduo acabou um relacionamento amoroso agora, ele não deu tempo de elaborar, ele já engatou numa outra relação. Pode ser que ele ainda não tenha superado aquele relacionamento passado, ele empurrou isso com a barriga. Veja que nesse processo, o que pode acontecer? Os traumas do passado se projetarem no presente e ela colocar tudo a perder, porque ela não vai estar pronta para se dedicar totalmente a uma nova relação. Então ela já começa a relação fadada ao fracasso. E é uma coisa que nós muitas vezes não sabemos que tem tanto peso. Por exemplo, quando terminamos um relacionamento amoroso, é a mesma coisa que um luto. Nós passamos pelo processo de negação, dramatização, barganha, racionalização, finalmente aceitação. Então tudo isso faz parte. Nossa mente é complexa em emoções. E muitas vezes nós não entendemos isso. É natural que não entendemos. Nós vamos empurrando, até que chega num ponto que vem uma crise, a gente cai e aí a gente pensa que é a vida que castigou. Mas na verdade foi a nossa imprudência, né? Então veja que o universo, ele não é, como eu posso explicar, ele não está aqui para ver nosso mal. Ele está querendo, na verdade, que a gente siga em frente. De um jeito ou de outro, nós temos que seguir em frente. E finalmente falando sobre lidando com a solarização. Solarização entende como esse processo que o Sol se manifesta, ilumina, né? Esse processo gerará muitas catarses. A forma de lidar com isso não é desconhecida pela humanidade. Vide todo o conhecimento que já tivemos acesso. Mas entre as condutas que facilitam nessa transição, podemos observar. Então significa que essas catarses que são trazidas não são desconhecidas por nós. Nós já temos um certo grau de consciência. Pode ser que você não saiba termos técnicos, né, dos distúrbios mentais, mas a esse ponto, para você ter aberto esse vídeo, você já tem uma carga para entender um pouco do que a gente está falando. Então isso já demonstra que você já tem um grau de consciência, que você já tem um grau de expansão. Isso já é um requisito muito importante. Agora, falando questões que podem facilitar essa passagem, né? Fazer o que é justo e bom, independentemente de como seremos vistos em relação a isso. Então, uma coisa que é muito comum é nos preocuparmos com o que as pessoas vão pensar sobre nós. Então, como já falamos, né? É comum na escola o CDF ser visto como uma pessoa chata.
Então, quer dizer, o inteligente é um inconveniente. E esse gênero de crença é arrastado para a vida adulta, onde acreditamos que aquele que sabe de alguma forma é sabichão, sabe tudo, ele é chato, né? E por aí vai. Então temos que ter o entendimento de que quando defendemos a luz que habita em nós, que remete à lucidez, que remete ao compromisso, à justiça, à bondade, à benevolência, temos que pisar o pé, honrar esse propósito e segui-lo, independente do que aconteça. Nos lembremos daquela questão de Jesus que andou pelo deserto. O deserto entendemos que é o calor, que é a raiva. Então, independente do que aconteça, do caos que seja, nos mantenhamos firmes no caminho. Por quê? O que nós ganhamos com isso? Nós ganhamos realização pessoal. Mesmo que o mundo traga dinheiro, bonança, casa, carro, apartamento, são coisas que a gente gosta, tá? Pode até ser. Mas com o tempo, aborrece. Porque a gente sente dentro de nós que isso não é tudo, que existe alguma coisa além disso. Então, esse é o pagamento que o universo nos concede. Realização verdadeira. Amar e honrar tudo o que fazemos, entendendo que o que não pode ser amado e honrado, não deveríamos estar fazendo. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo bobo. Eu posso mentir em nome de Deus? Se eu não posso, então seria melhor que eu não fizesse. Eu posso receber um benefício que eu não mereço. Por exemplo, será que aos olhos de Deus isso seria justo? Então, assim, é claro, eu dei um exemplo assim, eu nem deveria ter falado isso, mas tudo bem. Se vem na cabeça, vamos falar. Cada caso é um caso. Não vamos dizer que seja certo ou seja errado, mas uma coisa que costumamos pensar é: se nós precisamos, tudo bem. Se não vai fazer mal para ninguém, está tudo bem. Mas se nós pedimos algo, queremos algo que vai fazer mal para outra pessoa, aí nós temos que parar e pensar: será? Será que compensa? Porque veja que quando nós pegamos algo que não deveríamos ter pego, quando o universo vem com retorno, nós perdemos o que pegamos e muito mais. E aí a gente fala que é a vida que não me entende, né? Isso aqui. Então, lembre, procure sacralizar tudo o que faz. Eu faço isso em nome de mamãe, em nome de papai, em nome da pessoa que eu amo, em nome do meu cachorrinho, do meu gatinho, em nome de Deus. Se eu posso fazer isso, então é sagrado, então se justifica, tem um propósito. Mas se eu não posso colocar a alma no que eu estou fazendo, então aquilo é o quê? É carnal, é paixão, é automático. Então aí a gente para e pensa: será? Será? Alguns de vocês, algum tempo atrás, perguntou sobre cannabis, né, maconha. Então, assim, uma coisa que nós temos que fazer, principalmente nós que trabalhamos com terapia, nós não podemos nos furtar a ter nenhum tipo de preconceito. O que eu costumo falar para as pessoas que perguntam é assim: você faz em nome de quê? Se você faz para suprir uma vontade, para suprir alguma coisa, fugir de problemas, se é uma coisa que você está dependente, que você é um senso de uso, então eu digo: olha, para e pensa. Será que isso daí já não te escravizou? Será que você já não está totalmente dependente disso? Agora, se você consegue utilizar da substância para te trazer mais clareza, você abençoa isso que está sendo trazido porque é um recurso da natureza, então o que eu posso dizer? Como é que eu vou falar tá errado, tá certo? A grande questão é: observa bem o que você está fazendo, cuida dos seus pensamentos, coloca amor no que você está fazendo, que isso já coloca honra nos teus passos, não é? Evitarmos guardar mágoas e rancores por entendermos que ninguém pode oferecer o que não tem. Então nós costumamos falar muito isso em terapia quando nós estamos trabalhando na infância, né, na infância da pessoa. Porque acontece muito, principalmente na faixa dos 25, 30, principalmente 40 para cima, né, de idade, que a infância normalmente é difícil, né? As pessoas não davam atenção para sentimentos e emoções, tratavam as pessoas de forma rude, mas por quê? Não era por maldade, era por falta de conhecimento. Então, hoje, os pais de hoje que têm acesso à tecnologia, que entendem a importância das emoções e tratarem o filho com injúria, tratarem o filho com hostilidade, então é maldade, porque eles sabem o que eles estão fazendo. Agora, antigamente, como que nós poderíamos dizer se sabiam ou não sabiam? A informação era escassa, né? Então é complicado. Então temos que entender que papai e mamãe, se eles nos hostilizaram, se eles faltaram de alguma forma, é porque eles aprenderam que a vida era desse jeito. Se nós voltamos às gerações passadas, vamos enxergar um emaranhado de imperfeições trazidos por um arquétipo. O arquétipo do traidor, o arquétipo daquele que é relapso, que é violento.
Então, qual é a saída que temos? Perdoar, fazer com que essa consecução de defeitos trazidos pela árvore genealógica chegue até nós e pare. Chega, daqui não vai passar porque eu tomei consciência, acabou. Então, esse processo é a redenção. É através de nós que a árvore genealógica inteira pode ser redimida e receber uma nova chance de trazer frutos que sejam de fato frutificados, amorosos, respeitosos, que consigamos cultivar bom solo e um bom fruto, não é? Acolher ao invés de julgar, por entendermos que se alguém sofre com algum vício, por exemplo, já está lidando com a sua própria consciência interior, que por mais que queiramos, não podemos ignorar por muito tempo. Então é como eu falei há pouco, quando nós aceitamos esse caminho espiritual, nós não podemos ter, eu não vou dizer o luxo, nós não podemos ter preconceito, não podemos julgar. Mas não fazemos isso por adestramento. Eu não julgo as pessoas porque eu tenho medo da punição do universo. Eu não julgo o outro porque eu entendo que se ele já está sofrendo, ele já está pagando o que plantou para a vida dele. Então o que cabe a nós? É aquilo que a gente explicou, até que a gente vê em questões de gnose, de filosofia. Dai os segredos da luz enquanto eles demonstrarem que são dignos disso. Então perdoe uma, perdoe duas, perdoe três, perdoe 30, 60, 90, mil, 1 milhão de vezes. Se a pessoa chega para você e fala, olha, me perdoe, eu errei. Isso é muito comum também em pessoas que têm problemas com drogas pesadas. Então assim, nós sabemos, não é fácil. Nós não estamos aqui gravando um vídeo achando que é fácil, porque nós sabemos que não é. Cada um de nós tem um desafio. Só que o que nós estamos propondo para vocês para o ano que vem, para que seja mais brando possível, é lucidez. Mantenha a lucidez. Quando vier o caos, quando vier a raiva, quando vier a mágoa, impere. Esteja atento, esteja atenta. Veja que quando essa emoção entra, ela começar a te estressar, começar a te deixar irritado, irritada, nervoso, nervosa, para. Pensa. De onde está vindo isso daqui? O que eu quero dizer com isso? O que está acontecendo comigo? Então não deixe as emoções tomarem o controle da tua vida e fazerem com que você faça coisas que depois você vai se arrepender. Então esse é o foco. 2023, por ser um ano solar, não vai dar para ficar esperando muito. A vida costuma ter um atraso. A gente pensa, leva um tempo para as crenças se alinharem ao que a gente está buscando, para que a natureza consiga manifestar e trazer. Em um ano solar, isso é tudo muito mais rápido. Então, pensou coisa ruim, não vai demorar muito para acontecer alguma coisa ruim. Então, tem que ter prudência. Se você vê que os seus pensamentos estão voltados ao negativo, faz uma terapia, procura uma ajuda, evita ficar permitindo que isso cresça em você, tá bem? Bom, esse foi o conteúdo de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar nos comentários. Agradecemos a vocês pelo carinho, pelas perguntas. Nós adoramos ouvir vocês. Até a próxima!